Olá, sou o pastor Gesiel, pastor G. Seja muito bem-vindo ao canal. E o propósito desse canal é difundir a palavra de Deus. Antes de seguirmos para o conteúdo, peço que você compartilhe esse vídeo com amigos, familiares, em suas redes sociais ou no WhatsApp. Dessa forma, você nos ajuda em uma grande missão que é difundir a palavra para cada vez mais pessoas. Agora, vamos ao conteúdo. Nós estamos em um módulo de ensino, módulo didático, estudando sobre a salvação em Cristo Jesus. E na aula anterior, a gente estudou sobre as consequências negativas do pecado, que foi uma das consequências foi o prejuízo para a vida física e emocional do homem, do ser humano. E hoje nós daremos continuidade sobre o estudo da salvação, vendo ainda os antecedentes da salvação, que é o módulo 1, e estudando sobre as consequências do pecado. Na verdade, vamos estudar hoje sobre a principal consequência do pecado, foi o prejuízo espiritual. Essa foi a consequência principal. Deixamos por último, exatamente por isso, para você entender o peso desse prejuízo espiritual para o ser humano. Como é um bloco de ensino, tem um objetivo geral, tem um objetivo específico. Tem um link aqui da aula 1, onde estão explicados esses conceitos. Com o objetivo geral, ao final desse grande módulo e bloco de ensino, é entender a salvação, aceitar a salvação, permanecer na salvação e transmitir essa salvação a outros. E como objetivo específico desta aula, é entender que houve consequências negativas do pecado, da desobediência de Adão lá no Jardim do Éden. E o prejuízo principal é exatamente esse, na vida espiritual, separação de Deus, prejuízo espiritual. E o texto que vamos usar está em Gênesis 3, capítulo 3, versículos 22 a 24. Assim está escrito: Então disse o Senhor Deus: Eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, para que não estenda a sua mão, e tome também da árvore da vida, e coma e vive eternamente, o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada, o flamejante, que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Olha essa consequência aqui. Foi o principal prejuízo. O homem foi afastado de seu Criador. Sabemos que Deus criou tudo perfeito, lá no Jardim do Éden. O Satanás usou a serpente, o animal, para tentar a Eva. Eva cedeu à tentação, foi enganada, porque assim diz a palavra de Deus, mas também diz que Adão não foi enganado. Adão sabia que não podia comer, que a ordem foi dada diretamente de Deus para Adão, não foi para Eva. Tanto é que Deus cobrou de Adão depois: de onde você está? Comeste do fruto que eu mandei não comer? Então houve uma separação entre Deus e o homem. Recorde a aula anterior que a gente explica muito bem o que é morte física, morte espiritual e morte eterna. Morte física, essa que nós conhecemos, né, quando a alma sai do corpo. A morte espiritual é quando o homem está separado de Deus, e a morte eterna é que após a morte física não há mais salvação, e o homem vai viver eternamente. Aquele que não tiver salvação vai viver eternamente separado de Deus. E na Bíblia, morte é separação. Agora, podemos ver algumas consequências dessa grande consequência de prejuízo espiritual. Houve uma quebra da comunhão espiritual com Deus. Veja bem, Deus é espírito. Lá em João, capítulo 4, versículo 24, Jesus falou: Deus é espírito, importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Porque o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Adão tinha essa comunhão plena. Ele falava com Deus todo dia, Deus passeava no jardim, ele era amigo de Deus, ele realmente adorava a Deus em espírito e em verdade. E como Deus é um ser espiritual, ele se liga, o nosso espírito é que se liga com Deus. Não é o nosso corpo que se liga com Deus, não são as nossas emoções, porque a nossa emoção é tipo uma curva, né? Uma senoide, vamos dizer. Tem dia que eu estou aqui, tem dia que eu estou aqui em cima, tem dia que eu estou aqui, tem dia que eu estou em cima. Mas o espírito não tem emoção.
E é com o espírito que a gente liga com Deus. Só que esse espírito, por causa do pecado, foi cortada essa ligação. E aí teve que ter um meio, uma providência do próprio Deus para religar essa ligação que fora cortada pelo pecado. Portanto, esse prejuízo espiritual, a partir deles, outros prejuízos foram também sendo acumulados. Você vê que quando a gente não está bem com Deus, também não está bem na vida emocional, não está bem na vida física, porque não está bem com o principal, que é a comunhão com Deus, a área vertical. Nós nos relacionamos na área vertical e na área horizontal. Na área vertical é com Deus, na área horizontal com nossos semelhantes. Quando aqui não está bem, na área espiritual, consequentemente na área horizontal também não está. Por exemplo, uma pessoa que assassina outra pessoa, ela está bem com Deus? Pensa bem, tirou a vida de outro ser humano. Ela não tem capacidade de dar a vida, como é que ela vai tirar? Vejam, prejuízo espiritual que houve, essa separação. Agora, é importante entender que esses prejuízos, vários prejuízos que houve, e principalmente esse, não foi uma coisa de capricho, que Deus quis, que é a vontade de Deus, não. Foi consequência. Deus criou tudo perfeito, deu uma ordem a Adão. Essa ordem foi desobedecida de maneira consciente por Adão. E aí houve o prejuízo, porque Deus falou, olha, o dia que você fizer isso, certamente morrerás, você certamente ficarás separado de mim. E Adão acabou fazendo e acabou se separando de Deus. É claro que Deus fez peles, né? O homem primeiro ele fez, cozeu folhas de fogueira para si, né? Botou folhas de figueira, plantas, para tampar sua nudez, que ele teve essa consciência. Mas não adiantou, como sempre a solução humana é falha, e Deus teve que providenciar, Deus teve que matar animais para cobrir, isso já aponta para a salvação, que Jesus Cristo teve que morrer pela gente. Agora, voltando ao texto aqui, eis que o homem é como um de nós. Isso aqui não significa que o homem agora é Deus. Como um de nós no sentido de saber o bem e o mal. Só que tem uma diferença muito grande. Deus sempre escolhe o bem. Tudo que Deus faz é bom. Deus nunca faz o mal. É contra o princípio dele. E o homem, ele sabe, mesmo sabendo o bem e o mal, ele vai escolher o quê? O mal. A tendência da natureza humana é sempre fazer o mal. Então é bom entender isso aqui. Eis que o homem é como um de nós, isto é, no sentido de saber o que é bem e o que é mal. Agora, no sentido de escolha, totalmente diferente de Deus. Deus sempre escolhe o bem. E aí Deus falou, para que não esteja na sua mão e tome também da árvore da vida. Porque se o homem, na condição de pecador, se Adão comesse da árvore da vida, ele ia viver para sempre, seria imortal, porque a árvore era da vida. Imagine um homem com doença imortal. A pessoa, porque a consequência do pecado foi prejuízo físico, lembra da aula? Recorde as aulas anteriores. Hoje tem doença, tem fraqueza, tem um bocado de coisa. Imagine a pessoa pegando uma doença, e se Adão lá atrás tivesse comido, Deus tivesse permitido que Adão comesse da árvore da vida, hoje Adão ainda existiria, mas cheio de doença, cheio de coisa ruim, ainda vivo. Será que valeria? Será que isso seria vida? Deus sabe o que faz. Porque ele fez uma coisa melhor para a gente. Ele nos oferece agora a vida eterna, mas é assunto para a próxima aula. O Senhor Deus, pois, lançou fora. Aqui está caracterizado o rompimento, o prejuízo espiritual. Deus é espírito, o homem se ligava a Deus através do seu espírito e agora isso aí foi cortado. Deus lançou fora, para que ele trabalhasse a terra fora do jardim. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins, são anjos de guerra, vamos dizer assim, né? Com espadas, para guardar o caminho para que o homem não fosse tentado. Ele ia querer isso. Adão já estava contaminado, a sua mente iria escolher de novo errar, ia lá pegar a árvore da vida, o fruto da árvore da vida, para viver eternamente. Ele não queria morrer. Agora que ele entendia o que era morte, antes não sabia o que era morte. Por isso que a comunhão de Adão é baseada na fé e na obediência, né? Teria que ser baseada na fé, porque ele não entendia o que era morte, agora ele sabia a morte. Certamente ele ia lá. Se Deus aqui botou um guarda, né, uma guarda na árvore da vida, Deus sabia que Adão ia lá tentar pegar esse fruto. Entendendo
essa separação entre Deus e o homem, porque Deus é santo e o pecado separa o homem de Deus, você vai ter a plena percepção desse grande prejuízo espiritual. Por isso que para um grande prejuízo espiritual, para um grande problema, Deus nos deu uma grande solução. É importante que nós entendamos isso. Como conclusão, vamos relembrar, se você realmente alcançou o objetivo específico, entender que houve consequências negativas, das quais a principal foi na vida espiritual do ser humano. Foi a separação de Deus. É claro que várias foram as perdas do ser humano. Prejuízo emocional, não domina mais a natureza, agora o trabalho agora é com cansaço, é com dor, mas o principal prejuízo foi ficar separado de Deus, o Criador. A criatura ficou separada do seu Criador. Como reflexão, antes de finalizarmos, queremos que você pense no seguinte: como está a sua ligação com o Criador? Como está a sua ligação com Deus? Reflita sobre isso. A sua conexão está interrompida, né? Usando uma linguagem mais atualizada, né? O seu link, como é que está o seu link com Deus? Mas tem a solução. É a salvação que nos reconecta com Deus. Com esta aula, nós estamos concluindo o módulo 1. O módulo 1, nós estudamos sobre os antecedentes da salvação. Nós estudamos que Deus criou tudo perfeito, lá no Jardim do Éden, Adão, Eva, havia harmonia no casal, havia equilíbrio. Algo aconteceu que degenerou, que estragou, que fez com que a criação perdesse as suas características originais de perfeição. Isso foi o pecado. Lembra do pecado original, da queda? Essa perfeição foi perdida por causa da desobediência de Adão. Comeu do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, que Deus ordenara para não comer, porque no dia que dele comer, certamente morrerás. Isso aconteceu. Houve consequências dessa desobediência. Houve juízos de Deus. Houve coisas negativas que nos acompanham, que acompanham o ser humano, a raça humana até hoje. Morte, doença, aqueles sentimentos negativos, inveja, cobiça, disputas, tudo isso vem acompanhando a humanidade. Consequência dessa desobediência. Só que nós também estudamos, ainda nesse antecedente, que houve uma promessa de salvação. Mesmo naquele cenário tão desolador, de pecado, de desobediência, de rompimento, né, da criatura com seu Criador, prejuízo espiritual, prejuízo físico, prejuízo emocional, houve uma promessa de salvação. Deus falou, da mulher vai sair um serpente, você vai ferir o calcanhar, mas da mulher vai sair um que vai esmagar a tua cabeça. Isso é a salvação. Jesus Cristo cumpriu essa promessa. Ele é o nosso Salvador. E na próxima aula nós vamos então iniciar o módulo 2. Vamos estudar sobre a salvação propriamente dita. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Você gostou desse conteúdo? Então deixa seu like, dessa forma você ajuda o canal. Eu consigo saber se esse vídeo foi relevante para você. Também deixe seu comentário com sugestões ou até mesmo dúvidas. Quem sabe seu comentário vire um próximo vídeo aqui no canal. Não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim você será lembrado sempre que tiver um vídeo novo. Que Deus te abençoe.